Sabe o que é uma estrela de Hollywood lá dos anos 80? A sua lista de amigos e as leis mais básicas do universo têm em comum? Parece até começo de piada, né? Mas a resposta, olha, ela mostra uma coisa incrível sobre como o nosso mundo está todo conectado por baixo dos panos. Bora entender essa conexão? Olha, a nossa mente é uma verdadeira máquina de achar padrões, né? A gente vê rosto em nuvem, vê sequência em número aleatório, é normal. Mas e se algumas dessas conexões, que parecem ser só coincidência, não forem só coisa da nossa cabeça? E se elas forem, na verdade, pistas de como tudo, mas tudo mesmo, está interligado? Essa jornada para descobrir a resposta começa, curiosamente, com um jogo. E tudo começa lá em Hollywood, com um jogo, uma brincadeira de curiosidades que, olha, viralizou muito antes da internet ser o que é hoje. E o mais doido é que esse jogo, meio que sem querer, acabou nos dando um mapa para a gente entender redes super complexas, tipo a própria internet ou até o nosso cérebro. A regra do jogo é muito simples. Pega aí qualquer nome da indústria do cinema e tenta ligar essa pessoa até o ator Kevin Bacon. Cada filme que duas pessoas fizeram juntas é um passo, um grau de separação. A teoria por trás disso tudo é que quase ninguém no mundo do cinema está a mais de 6 passos de distância dele. E na prática, isso fica ainda mais legal. Pensa só, Elvis Presley, o rei do rock. Parece que ele tá num universo de filmes completamente diferente do Kevin Bacon, né? Mas olha só como a rede funciona na vida real. O Elvis atuou com um cara chamado Ed Asner. Muitos anos depois, esse mesmo Ed Asner atuou com o Kevin Bacon no filme JFK. E pronto! Em só 2 pulos, a gente conectou 2 ícones de épocas totalmente diferentes. O número de Bacon do Elvis é 2. E é aqui que a brincadeira começa a ficar séria. Porque, assim, por que isso funciona tão bem, com uma consistência que chega a ser assustadora? Isso não é um truque, não é mágica. É a primeira pista de uma regra fundamental que comanda todas as redes que existem, desde as nossas redes sociais até as redes biológicas. A gente está prestes a descobrir a matemática por trás daquela sensação de que, nossa, o mundo é pequeno. Então, beleza. Vamos deixar os estúdios de cinema um pouquinho de lado agora e entrar de cabeça no laboratório da ciência das redes. É lá que a gente vai entender a estrutura por trás de tudo isso que faz essas conexões não serem apenas possíveis, mas inevitáveis. Sabe aquela sensação quando a gente encontra um conhecido num lugar totalmente inesperado? Ou quando descobre que um colega novo de trabalho conhece um amigo nosso das antigas? Pois é, a ciência tem um nome para isso. É o fenômeno do mundo pequeno. E não é só coincidência. É uma característica matemática da forma como a gente se organiza em sociedade. E essa imagem aqui mostra o porquê de um jeito perfeito. Imagina uma rede toda organizadinha, regular. Ela é arrumada, mas para ir de um ponto a outro leva uma eternidade. Agora pensa numa rede totalmente aleatória, um caos. Mas a rede de mundo pequeno é o melhor dos dois mundos. Ela é super organizada, mas tem uns atalhos, umas conexões inesperadas que mudam o jogo todo. Elas encurtam de um jeito absurdo o caminho entre 2 pontos quaisquer. E aqui tá o pulo do gato, a descoberta que revolucionou como a gente entende isso tudo. Você não precisa de 1 milhão de conexões aleatórias. Bastam alguns poucos atalhos, só umas pontes inesperadas aqui e ali, para transformar um mundo que parecia gigante e desconectado numa vizinhança global. É impressionante. E o mais legal é que a realidade é ainda mais conectada do que a teoria dos 6 graus. Um estudo gigantesco usando dados do Facebook mostrou que a distância média entre 2 pessoas quaisquer na plataforma não é de 6, mas de 4,5. 4,5. A cada nova amizade que a gente faz, o mundo fica literalmente um pouquinho menor. Ok, mas ainda tá faltando uma peça importante nesse quebra-cabeça. Porque esses atalhos, essas pontes, elas não aparecem do nada por acaso. Em qualquer rede do mundo real, sempre tem algumas pessoas, ou nós, como a gente chama em teoria das redes, que são muito mais importantes que as outras. As redes do mundo real não são nada democráticas. Elas seguem uma regra chamada conexão preferencial. É basicamente assim. Quem já tem muitas conexões acaba atraindo mais e mais conexões. A popularidade funciona como um ímã poderoso que vai moldando e até distorcendo o formato da rede. E essa imagem aqui mostra essa diferença de um jeito bem direto. De um lado, você tem uma rede aleatória, onde a maioria dos pontos tem mais ou menos o mesmo número de conexões, formando aquela curva de sino que a gente conhece. Do outro lado, a realidade. É uma distribuição que a gente chama de lei de potência.
A grande, imensa maioria das pessoas tem poucas conexões, enquanto uma minoria minúscula, os chamados hubs, concentram quase todas elas. E adivinha só, o Kevin Bacon é exatamente um desses hubs, um superconector. São esses pontos superconectados que funcionam como se fossem os grandes aeroportos ou as grandes pontes da rede. Eles garantem que a gente consiga chegar de qualquer lugar a qualquer outro em pouquíssimos passos. No fim das contas, são eles a razão pela qual o mundo parece tão pequeno. Beleza, até agora a gente falou de conexões que dá para mapear, para medir, para calcular. Mas e aquelas coincidências que dão até um arrepio? Sabe, aquele evento que parece estar ligado a um pensamento nosso, a um sonho, não por uma relação de causa e efeito, mas por um significado muito mais profundo? Para a gente explorar isso, a gente vai precisar sair um pouco da matemática e entrar num outro campo, o da psicologia profunda. E vamos fazer isso com uma das ideias mais instigantes do século XX. O psicólogo Carl Jung criou um nome para isso: sincronicidade. E olha, não é uma coincidência qualquer, tipo ver duas pessoas com a mesma camiseta na rua. Não. Sincronicidade é quando dois eventos que não têm nenhuma ligação de causa e efeito se alinham de um jeito que tem um significado profundo para quem está vivendo aquilo. É um tipo de conexão que se dá pelo sentido, não pela causa. Para o Jung, a sincronicidade era como uma janela. Uma janela para uma realidade mais profunda que ele chamava de unus mundus, ou mundo uno. Um lugar onde aquela divisão que a gente faz entre o nosso mundo interior, dos pensamentos, e o universo afora simplesmente desaparece. Um lugar onde a mente e a matéria parecem conversar, se espelhar. E essa busca por uma unidade, por um princípio que conecte tudo que parece diverso no mundo, não é só da psicologia, não. Na verdade, ela é um eco perfeito da maior e mais antiga busca da física moderna. Do mesmo jeito que a psicologia tenta entender a unidade da mente humana, a física também persegue o seu próprio santo graal, uma única teoria, uma única estrutura que consiga descrever todas as forças do universo de uma vez só. Essa missão tem nome, é a teoria do campo unificado, ou, na sua versão mais ambiciosa, a teoria de tudo. É o sonho de encontrar a equação mãe, sabe? A equação da qual todas as outras leis da natureza seriam só consequências. Hoje, a gente conhece 4 forças que comandam o universo. Tem a força forte e a força fraca que atuam lá dentro do núcleo dos átomos. Tem a força eletromagnética, que é responsável pela luz, pela química, por quase tudo ao nosso redor. E, claro, tem a gravidade, que molda as galáxias. 4 forças, 4 conjuntos de leis. A física já deu um passo gigante, conseguiu juntar as 3 primeiras forças numa única descrição matemática, que a gente chama de modelo padrão. É um sucesso incrível. Mas a gravidade, a força descrita por Einstein, essa teima em não se encaixar com o mundo quântico. Ela continua lá isolada, como o último e o maior desafio no caminho para uma teoria de tudo. E assim a gente fecha o círculo. A gente começou com uma brincadeira, um jogo de salão, e terminou aqui, na fronteira da cosmologia. A gente viu a estrutura das nossas redes sociais, as coincidências cheias de significado nas nossas vidas e a busca por uma lei universal na física. A pergunta que fica é: será que tudo isso são buscas paralelas, separadas? Ou será que são manifestações diferentes de um único padrão de conexão, de um unus mundus que está em toda a realidade? É uma pergunta que continua nos movendo.